Episódio 8: Perdas pelos rompimentos de projetos e de sonhos. A vida não é do jeito que a gente quer, sobretudo quando se trata de rompimentos dos nossos projetos. É fato que cada indivíduo experimenta perdas de maneiras diferentes. Por esse motivo, todas as vezes que falamos sobre o acolhimento das perdas, é preciso reavaliar o sentido da vida e a percepção sobre os eventos que nos acontecem. Infelizmente, as perdas no desenvolvimento humano acontecem principalmente quando achamos que estamos em desenvolvimento. Acontecem quando a gente leva uma rasteira de quem confiou e nos sentimos traídos. Acredito que a perda se torna maior quando nos damos conta de que só fomos traídos porque em algum dia nos sentimos atraídos pela pessoa que nos feriu. Dói muito ser trapaceado. Quando puxam o nosso tapete, ficamos literalmente sem chão e buscamos sentido de ver os nossos sonhos sendo desfrutados por outros que descaradamente se apossam das nossas ideias, autoria e projetos. Nesse episódio, falarei sobre vaidade, competitividade e comparações que provocam sofrimento existencial, quando não compreendemos que são possibilidades para aprendermos a nos valorizar. Se o poder for direcionado ao outro, é esse outro que fará com que você subestime sua potência. E como a frase de Honoré de Balzac ensina, deve-se deixar a vaidade aos que não têm outra coisa para exibir. Você está ouvindo o podcast Se Tem Vida, Tem Jeito. Eu sou Karina Okajima Fukumitsu e convido você a compartilhar comigo o caminho do acolhimento. Barry Stevens diz que o problema das pessoas é pensar. O que elas precisam fazer é prestar atenção ao que fazem, no sentido de ter presente, explorar, observar. Enchemos as nossas vidas com uma quantidade extraordinária de pressuposições. Criei a falsa ideia de que teria de agradar ou teria de fazer tudo para que o outro ficasse comigo. Para lidar com a sensação de não pertencimento, sempre procurei não incomodar ninguém. Principalmente os meus professores, meus mestres, entregando as tarefas nos prazos corretos ou até antes, ajudando durante as aulas, talvez com a esperança de ser adotada por algum professor. E para não dar trabalho, e por acreditar que devia me calar sobre meu sofrimento, nunca compartilhei com ninguém que o período do doutorado entre 2009 e 2013 foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Não por acaso, a questão que se apresentou nas considerações finais da minha tese do doutorado foi: por que se calar se o falar é tão importante? Aprendi a não me calar mais quando sofro. Me lembro que quando fui professora do curso de psicologia de uma universidade particular,
Da noite para o dia, meus pares, professores da área da fenomenologia, foram demitidos de forma muito desrespeitosa, alguns por telegrama. Pessoas que se dedicaram por mais de 10 anos para este lugar. Isso me fez sentir enojada com a forma desumana de se tratar um ser humano. Nesse período, recordo que a frase de autor desconhecido e que me motivou para que inclusive levantasse de minha cama todos os dias e pudesse executar os meus serviços solitariamente era: seja aquele que cura as feridas e não aquele que as provoca. Fiquei como a única professora da minha área. Nessa época, e apesar de apenas uma aula por semana, colocada para ser ministrada ou na segunda-feira às 7:30 da manhã, ou na sexta-feira na última aula, era convidada em todos os semestres a ser paraninfa nas formaturas. Fato este que me rendeu ser chamada todos os semestres na coordenação para dar satisfação do motivo pelo qual era querida e para responder às indagações de uma coordenação que questionava meu jeito amigável com os alunos, dizendo que se tratava de sedução. Nesse momento, os julgamentos me pegaram em cheio. Para alguns, eu era sedutora, que lecionava uma disciplina que não pertencia à psicologia, mas sim à filosofia. E por isso, não havia motivos para ter mais estágios supervisionados. O estágio clínico foi retirado e a área passou a ser apenas uma disciplina a ser ministrada como conteúdo básico para o 5º semestre da graduação de psicologia. Não havia um dia que não ia a caminho da faculdade sem chorar. Foi então que criei a frase: quem está longe julga e quem está perto compreende, que virou o meu mantra de sobrevivência, pois entendi que aquele que me julgava não deveria ser mais meu foco de atenção, nem de cuidados. Aprendi a valorizar quem me valoriza. Entre os anos de 2010 e 2013, minha vida pessoal estava um verdadeiro caos, e a constatação de que a vida não é do jeito que a gente quer veio à tona. Outro episódio de traição e de puxada de tapete aconteceu momentos antes de eu ter sido acometida pela inflamação cerebral. Investi todos os meus esforços na idealização de um grande projeto, a ponto de reconhecê-lo como um filho. Contudo, fui forçada a deixar o filho partir para mantê-lo vivo. Certo dia, enquanto me lamentava da sensação de ter sido ludibriada e vendo as minhas ideias em projetos de outras pessoas, meu querido Cláudio Manhães contou uma passagem bíblica na qual 2 mulheres brigavam alegando maternidade. Um dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: meu senhor, esta mulher e eu vivemos na mesma casa. Enquanto estávamos juntas, eu tive um bebê. 3 dias depois, ela também teve um bebê. Não tinha mais ninguém na casa, e o bebê desta mulher morreu durante a noite. Quando ela, dormindo, se deitou sobre a criança. Eu dormia profundamente. Então, ela se levantou, pegou o meu filho e o pôs ao seu lado. E depois acomodou o filho morto ao meu lado.
Quando acordei de madrugada para amamentar meu filho, estava ali o bebê morto. Mas depois de clarear o dia, percebi que não era o meu bebê. A outra mulher interrompeu. Não foi assim. O bebê vivo é meu, o morto é que é seu. A primeira mulher protestou. De jeito nenhum, seu filho está morto, o meu é o que está vivo. E começaram a bater boca diante do rei. O rei disse: o que devemos fazer? Você diz que o filho vivo é seu e o morto é dela. Ela diz que não, que o morto é seu e o vivo é dela. Depois de refletir alguns momentos, o rei ordenou: tragam-me uma espada. E trouxeram a espada para o rei. Ele ordenou: cortem o bebê vivo em 2. Deem metade para uma e metade para a outra. A verdadeira mãe do bebê vivo, comovida pelo filho, disse: não, meu senhor, dê a ela o bebê, mas não o mate. Mas a outra disse: se eu não posso ficar com ele, você também não ficará. Pode cortar o bebê. O rei deu o seu veredito: deem o bebê vivo à primeira mulher. Ninguém matará o bebê. Ela é a verdadeira mãe. A notícia sobre a perspicácia do rei se espalhou para todo Israel. Todos ficaram admirados de sua capacidade de julgar, sabendo que era a sabedoria proveniente do Eterno. Moral da história é que em toda verdade também tem um sentido. Quem é o mal e o ruim quando se trata de sofrimento? Ninguém, pois cada um traz a sua verdade. E por esse motivo, o sentido pertence ao sentidor, aquele que sente a dor. Não gaste mais sua energia tentando provar aquilo que é seu. Deixe ir, pois a mãe sempre é aquela que preserva seu filho, apesar de sua partida. A partida do filho, que era projeto, foi uma perda necessária que teve de ser vista para que a mãe pudesse sobreviver. Sou uma das mães, dentre tantas outras, que sobreviveu apesar da morte que chegou em minha existência. Morte simbólica, que me fez aprender a deixar ir aquilo que não podia mais controlar. Mesmo contra minha vontade de ter meus sonhos concretizados, aprendi a deixar ir. Todo rompimento é uma separação que causa sofrimento. Na vida, não nos isentamos de sofrer, e tem vezes que a tormenta é tão intensa que precipita o adoecimento da alma. É a partida do filho ou da filha simbólica que nos coloca em solo fragmentado e de pura falta de sentido. E a sensação do nunca mais também que acontece, e assim o processo de luto inicia e inclui uma variedade de sentimentos, pensamentos e de reações. O que você faz quando as coisas não acontecem exatamente como desejava? A trilha para lidar com a perda que não escolhemos é uma jornada que furta anos de nossas vidas. É possível aprender algo com tudo isso? Um dia, um amigo disse para mim: existem 2 situações que nos enlaçamos, principalmente
profissionalmente. Uma, quando não temos dinheiro ou quando não acreditamos em nosso potencial. De duas, uma, que se envereda no mesmo resultado quando nos decepcionamos com aquele que um dia confiamos. O aumento da insegurança em nosso próprio potencial é uma trilha de amargura e de vários questionamentos, mas nos ensina que devemos parar de olhar para as conquistas do outro. Amarguramos, nos ressentimos e nos perdemos por sofrer para tentar digerir o indigesto. Aprendemos também a não nos iludir com o que não importa. Aprendemos a valorizar o que temos. Aprendemos a redimensionar as batalhas que queremos e podemos travar diariamente, pois a morada do sofrimento existencial se encontra entre o que a gente quer e o que a gente pode. E como a maravilhosa Cora Coralina ensina a direcionar os pedidos nossos de cada dia. Que eu tenha mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Leandro Carnal comenta sobre a inveja no Café Filosófico, sobre os 7 prazeres capitais, pecados e virtudes hoje. E ensina que a inveja é a cegueira e uma falta de conhecimento. A inveja é a incapacidade de estabelecer os limites do meu narciso e do meu eu. Ele também fala que a inveja é um reconhecimento tamanho de fracasso pessoal e social que, obviamente, deveria ser dita com muita prudência, porque ao dizer que nós temos inveja, representamos e expressamos o que será que ele tem que eu não tenho. E estou dizendo, acima de tudo, que eu não tenho. Por isso ele recomenda que muitas vezes a gente, quando sente inveja do outro, que a gente possa ter muito cuidado, porque diminuímos o nosso valor e o nosso potencial. Faz de seus fragmentos os melhores recursos para transformar sua dor em amor, desconhecido em conhecimento, e acredita no seu potencial. E para acreditar no meu potencial, um dia li uma frase da Psico Online que me ajudou muito. Confie apenas naqueles que podem enxergar essas 3 coisas em você: a dor por trás de seu sorriso, o amor por trás de sua raiva e a razão por trás de seu silêncio. O medo está diretamente proporcional à falta de controle. Não se preocupe em controlar a situação. Coloque o medo embaixo do braço e vá. Quando você tenta tirar a pessoa do lugar onde ela está, esta pessoa se sente subestimada. Portanto, não faça isso com você. Não queira se tirar do limbo quando você se sente traído. Fique apenas com você. Cuide de seu sofrimento até que ele possa amadurecer a ponto de você sair desta situação difícil. Não tenha medo de errar. Apenas aquele que sonha erra.
O erro só acontece quando percebemos e insistimos no que não está dando certo. Muitas vezes queremos agarrar os nossos projetos como se eles fossem os últimos e os únicos. Por medo do que a escuridão traz, a gente se esconde da luz. Existem momentos que somos tão machucados que a gente se protege dos insultos, mas nem todos nos machucarão. E assim, não podemos perder a chance de receber amor. Lembre-se sempre, luz e escuridão comungam na mesma pessoa. Mas será somente na luz que você encontrará condições para continuar. Seja a pessoa que ajuda a acender a luz das outras. Essa é a crença que tem guiado os meus passos. Outra reflexão que desejo compartilhar é uma história chamada A Tábua e os Pregos, contada por meu cunhado Almiro e que incluí no livro A Vida Não É Do Jeito que a Gente Quer. Certo dia, o filho do marceneiro pediu para que seu pai o ensinasse a ser mais paciente e compreensivo no trato com as pessoas. Ao que o pai, utilizando suas ferramentas de trabalho, instruiu para que o filho fixasse um prego em um pedaço de madeira cada vez que perdesse a paciência com alguém. No primeiro dia, o menino pregou 37 pregos na madeira. Então foi diminuindo gradualmente. Ele descobriu que era mais fácil conter seu temperamento do que bater pregos na madeira. Finalmente, chegou o dia em que o menino não perdeu mais a paciência. Ele contou isso ao pai, que sugeriu agora que o menino tirasse um prego da madeira cada dia que ele conseguisse conter o seu temperamento. Os dias foram passando e o menino pôde finalmente contar a seu pai que a madeira estava livre de pregos. Está vendo, meu filho? Apesar de retirar todos os pregos, todas as marcas ficaram. Portanto, pense muito bem em suas atitudes para com os outros, pois as marcas sempre ficarão, independentemente de retirar o que feriu a madeira. Dr. Ronaldo Kobayashi, psiquiatra, ensinou sobre outro significado para a vingança, que é quando a planta vinga. Dizem que a melhor volta por cima é aquela que a gente sobrevive às traições, às decepções que nos jogaram no limbo existencial. Sinto que estou de volta e com a energia vital mais apropriada para me dedicar à minha missão. E felizmente, em boas companhias que me apoiam. Peço que repense caso sinta que perdeu seus sonhos. Será que vale a pena sacrificar sua existência? Acredito que não. Pois aquilo que é seu, dedicação, amor, empenho, tudo isso te pertence. E o que é realmente seu, voltará para você. E minha última reflexão neste episódio está em consonância com uma frase. Uns têm preço, outros têm valores. Então pergunto, você tem preferência para ter preço ou valor? Continue a sonhar. Você acabou de ouvir trechos do livro
perdas no desenvolvimento humano e reflexões que escrevi em artigos e crônicas. Trilharemos pelo caminho de extrair flor de pedras para olharmos com muita generosidade para as nossas perdas, as mortes simbólicas e as mortes reais. Percorreremos o caminho do sofrimento existencial, do processo de luto, da reconciliação de quem somos e do resgate da dignidade existencial. Vamos caminhar juntos nessa nova temporada de 10 episódios. Espero você todo domingo às 18 horas. Acesse karinafukumitsu.com.br. Se tem vida, tem jeito.